pessoal, tudo bom? Eu sou a Marina, da Leblu Odontologia, vocês já devem me conhecer, né? A gente está aqui hoje começando um projeto bem especial, um projeto onde a gente vai conversar sobre saúde, saúde como um todo. O nome do nosso projeto, do nosso podcast, se chamará Saúde com a Leblu. E hoje a gente inicia ele com uma convidada super especial. Aqui a gente vai trazer convidados de todas as áreas da saúde. E a gente começa com a Jureci. Bem-vinda, Jureci! Obrigada! Muito obrigada por aceitar o nosso convite de iniciar esse projeto com a Leblu, né? Sei muito da tua experiência. Hoje você vai me ensinar aqui, né, a fazer essa entrevista. Então a gente está aqui com a Jureci, eu vou falar um pouquinho de todo o currículo dela e vou ter que ler esse currículo, porque é um currículo bem extenso, né, Jureci, da tua experiência com a nutrição. E a gente resolveu começar pela nutrição, por se tratar diretamente de saúde bucal, né? De onde inicia muita coisa da nossa saúde. Então, vamos trocar uma ideia com a Jureci. Então, a Jureci é especialista em fisiologia do exercício, em terapia ABA do autismo, mestre em saúde coletiva, é palestrante, é escritora, já li o livro dela, recomendo, e mentora em emagrecimento, modulação intestinal e autismo. Isso aí. Isso aí? Hoje estamos aqui, Marina, muito feliz com o convite em poder estar falando o papel da nutrição dentro da odontologia, né? Algumas pessoas pensam, como assim? O que a nutrição ela tem a ver? E nós vamos conversar mais a fundo e ver o quanto a nutrição ela é importante, tá? Nesse processo. Assim como os dentes são importantes também para o emagrecimento, para o processo digestivo. Então, por isso que nós elencar as áreas, elas com certeza fazem com que a pessoa ela consiga ter mais saúde e qualidade de vida e também atingir os seus objetivos. É isso aí. E todo o nosso trabalho, né, a gente que é da área da saúde, está voltado em qualidade de vida. Sempre. Né? E muito além disso, Marina, o que a gente observa que nos dias de hoje, as diversas áreas, né, as sub-áreas da medicina, são áreas que quando se trabalham de forma integrativa, a gente consegue ter mais qualidade de vida. Quando a gente une as áreas. Então, eu fico muito feliz porque nos últimos anos eu tenho recebido muitos pacientes encaminhados por dentistas, por profissionais que até então a gente não pensava o quanto que era importante. E é por isso que, através de todo o conhecimento que a ciência hoje nos traz, a gente consegue ver o quanto unir as áreas, elas são importantes para a saúde e a qualidade de vida do paciente. Com certeza. Nós também recebemos bastante pacientes vindos de encaminhamentos médicos, pacientes que têm comorbidades, têm doenças crônicas, que a medicina também entendeu, né, que tem tudo a ver com alimentação. E o que tem a ver com alimentação, né? Mais diretamente. O que a gente come, como a gente come, o nosso sorriso e ter dentes para conseguir ter uma alimentação correta, né? Isso aí. Até eu me lembro no início da faculdade, quando a gente estudava toda a parte do corpo humano, a gente entendia que os dentes eles eram importantes para a proteção, para a mastigação, enfim. Só que hoje a gente sabe que eles vão muito além disso, né? Então, os dentes, eles são importantes não só para um sorriso bonito, um sorriso perfeito, mas ele nos mostra como que está o organismo da pessoa e também quando a pessoa ela não tem uma dentição correta, isso atrapalha o processo de mastigação, que pode também evoluir para uma gastrite e que pode também evoluir para um mau funcionamento intestinal. Com certeza, e nisso você vai dar show aqui que eu tenho certeza, né? A gente também tem aquela frase que ela é muito comentada, eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso, que a saúde começa pela boca, né? Todo mundo já ouviu falar nisso. Quando a gente vai conversar com, às vezes, grupos de terceira idade, fazer palestras em associações que cuidam mais diretamente da terceira idade, a gente sempre faz uma palestra e começa com isso. Por que a saúde começa pela boca? Principalmente porque é ali que o nosso alimento vai começar a fazer a digestão, né? Começa por ali. Então, se tem problemas em todo o trato digestivo, né? Trato digestório, de onde que vem?
estomacais, intestinais, muitas pacientes que têm gastrite, têm úlceras, têm problemas de refluxo que também interferem nos dentes, a gente vai ver depois também, né? Começa por não conseguir comer o que deveriam, né? E não comer da forma correta também. Isso aí, com né? certeza. Até a Uhum. gente sabe hoje que todo o desequilíbrio gastrointestinal, ele pode induzir e refletir para uma disbiose intestinal, tá? Que é o desequilíbrio de todo o ecossistema do intestino. Uhum. E isso reflete consideravelmente na boca. Uhum. E é por isso que muitas pessoas têm a tendência de ter muito tártaro, muitas cáries. E aí eu recebo, às vezes, os pacientes que dizem assim, ai, mas eu faço limpeza com frequência, eu faço a higiene correta. Como que eu desenvolvo tanta cárie, tanto tártaro? E isso está relacionado com o que ela está ingerindo. Então, por isso que a nutrição tem esse papel importante. E hoje a gente sabe o impacto negativo que os alimentos que você é alérgico, que você consome, vai refletir em todo esse sistema bucal, né? Então, por isso que se você é alérgico à proteína do leite de vaca, isso vai refletir em alguns marcadores inflamatórios no teu intestino e que vai também desencadear alguns processos na questão oral. Então, pode desencadear principalmente muita afta, tá? Pode também desencadear alteração em placas, em tártaro e assim por diante. Que interessante, que interessante. E muitas vezes eu acredito que os pacientes vão te procurar e tu passa uma dieta, né? Faz todos, ou vê o objetivo do paciente, vê a saúde, como é que tu pode melhorar. E eu tenho certeza que muitos deles, às vezes, não conseguem seguir a tua dieta, porque não é tudo que conseguem comer. Conseguem se alimentar. Isso aí. E né? muitas pessoas também, Marina, que a gente observa e que eles não dão conta, é justamente isso. Às vezes a pessoa, ela tem uma gastrite mal curada, tá? Tem uma gastrite que ela não trata. Ou ela usa medicação. E aí você começa a conversar e você vai ver a fundo que essa pessoa, ela consome determinados alimentos onde ela não consegue mastigar corretamente. Então, isso vai fazer com que ela tenha partículas alimentares muito grandes a nível estomacal. Claro. E isso vai refletir para o intestino também mais sobrecarregado, com potencial inflamatório e alergênico. Com certeza. Então, por isso que os dentes, hoje, a falta de um dente, ele pode refletir para vários problemas, né? E, inclusive, dores de cabeça com frequência. Então, e tem pessoas que pensam que essas dores de cabeça, elas acontecem justamente porque falta um dente e elas não mastigam direito. Sim, que sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Só que, na verdade, essa dor de cabeça, ela vai mais a fundo. Então, é porque a pessoa não está mastigando corretamente, que ela não está digerindo muito bem os alimentos, e esses alimentos estão tendo uma carga inflamatória muito elevada. Que culmina, né? E isso aí acaba representando em dores de cabeça. E agora a gente está, nos últimos anos, tendo uma situação bem interessante que a gente começa a ver o envelhecimento dentário, né? Porque algum tempo atrás as pessoas não envelheciam, né? Tinham expectativa de vida muito curta. E também quando envelheciam, elas perdiam os dentes, né? A maioria dos nossos avós, bisavós, não tinham mais dentes, né? Usavam dentaduras, usavam próteses móveis quando usavam. Isso. Né? Eu já atendi paciente que por muito tempo não tinha dentes e dava um jeito de se alimentar. A gente sempre vai dar um jeito de se alimentar, né? É vital, a gente vai conseguir comer, só que não da forma correta, né? Agora a gente já vê a diferença, o que faz uma pessoa chegar aos 60, 70, 80, 90 anos com dentes. É tu ter um equilíbrio da mordida, né? Um dente que tu perdeu lá com seus 15, 20, 30 anos, ele vai desequilibrar a tua mordida e vai começar a sobrecarregar outros. E aí tu vai ter perdas. Aí tu vai começar a ter perdas e aí tu não vai chegar ali até a tua velhice com dentes. E faz uma grande diferença na tua alimentação, né? Os alimentos mais saudáveis, né? Podem me confirmar, eles não são mais consistentes, não são mais... A gente precisa mastigar mais, né? Com certeza. E quanto mais a gente mastigar, melhor vai ser para o nosso metabolismo, né? É o que eu sempre brinco com os pacientes. Eu digo assim, olha, a gente precisa mastigar muito bem, porque o estômago não tem dentes. Não tem dentes. Então, muitas pessoas dão 2, 3 mastigadas. Rápido, né? Aquela alimentação rápida, correndo. E isso faz eu lembrar um vídeo que eu tinha até um tempo, e eu perdi, infelizmente, esse vídeo. Que era um vídeo que ele mostrava aquele exame da cápsula endoscópica, não sei se tu conhece.
Ele é uma cápsula que tu engole e ele faz toda a filmagem. Ele é uma endoscopia, só que de alto padrão. E ele filma tudo, até o intestino. E esse vídeo, ele foi um vídeo totalmente programado para isso, para as pessoas verem a importância da mastigação. Então, era um vídeo que mostrava a pessoa fazendo a refeição, né? E ela engoliu a cápsula. Só que essa pessoa não mastigava muito bem. Sim. Então, você via inteiramente os alimentos no estômago dessa pessoa. Olha só. Tá? Você via a refeição que ela fez era uma macarronada com carne e tomatinho cereja. Os tomates estavam praticamente inteiros no estômago dessa pessoa. Olha quanto que o estômago tem que trabalhar, né? Para conseguir fazer digestão. Muito tempo. E ali mostrava que o período de expulsão da cápsula não digeriu totalmente os alimentos. Olha só. E é isso que também acaba refletindo muitas vezes, até mesmo no emagrecimento. Sim. Porque quando a gente tem na nossa alimentação, isso aí, porque quando a gente tem na nossa alimentação alimentos mais pastosos, a gente mastiga menos, a gente envia menos mensagens para o cérebro de saciedade, tá? Então, por isso que a gente precisa mastigar muito bem os alimentos para fazer com que eles cheguem, essas partículas lá no nosso estômago já praticamente quebrados e já pré-digeridos. Isso vai facilitar o processo metabólico e também absortivo. Perfeito. E quando a gente é muito jovem, vamos colocar ali, que a gente passou um pouquinho de tempo só, né? Para baixo dos 30 anos, a gente tem o nosso organismo a mil, né? Ele ele dá um jeito, ele produz ácido e tá tudo bem. Agora, a gente começa ali os 35, 40 a diminuir, a gente vai ter que, todo órgão tem que fazer a sua função certinha para ele funcionar bem, né? Não, com certeza. E também a gente observa, assim, hoje em dia, que a geração de hoje em dia tá uma geração um pouquinho mais difícil, porém tem muitos recursos para a higiene bucal, só que, porém, tem o outro lado da alimentação totalmente industrializada, que acaba também interferindo negativamente. Mais ácida também, né? Mais ácida. Então, o consumo excessivo de refrigerantes, né? Tem pessoas que são movidas a refrigerantes. Muitas, né? Ainda é um hábito que a gente sabe que faz tão mal e ainda é um hábito muito presente, né? Muito presente na vida das pessoas. E a própria alimentação industrializada, esses conservantes que são colocados nos alimentos, eles também adulteram a ação das bactérias boas que a gente tem na boca. Sim. Tá? Isso acaba também desregulando lá no nosso ecossistema intestinal. Interessante. A gente vê muitos pacientes que eles têm um desgaste dentário que não é compatível com a idade, né? Já atendi, assim, pacientes com 20, 30 anos que têm dentes de um senhor de 70 anos, né? Pelo desgaste, por hábitos, né, também que existem, bruxismo, apertamento, tudo isso, ansiedade, mas também pelo consumo de alimentação extremamente ácida e industrializada, né? Isso aí. Eu brinco ali, às vezes no exame clínico, que eu falo, você toma muito refrigerante, o paciente me olha. Como eu digo, eu sou um pouco, eu vejo, né, adivinha, né? Porque o dente tá me falando ali que tu não tem uma alimentação balanceada, uma alimentação natural, né? Então reflete também em todos os dentes. E também no outro ponto, também reflete a falta de dentes, não ter uma mastigação eficiente quando o paciente tem doenças crônicas, né? Diabetes. A diabetes, ela tá relacionada diretamente com a falta de dentes, né? Quase 90% dos pacientes que não têm os dentes naturais são diabéticos. Que interessante. Sim, e daí a gente entra naquela, mas diabético pode fazer, por exemplo, implantes dentários. Pode devolver, pode passar por uma cirurgia, pode devolver, né, a força mastigatória. Pode, deve, né? Porque é ali que tu começa a tratar. Senão a gente cai naquela de só tratar sintoma. É isso né? aí. Só medica e trata sintoma. Isso aí, até porque é o seguinte, Marila, o que é importante entender, principalmente para os diabéticos, que quanto mais tu mastiga, mais tu já começa a processar a digestão dos carboidratos. Sim. Porque a digestão dos carboidratos, ela inicia na boca. E o que mais os diabéticos, o que mais quem não tem dentes bons come? Carboidrato. Isso aí. Então, por isso que acaba interferindo, né, negativamente. Então, por isso, assim, que é importante entender que a nossa boca, os dentes, né, conforme a gente vai mastigando, a gente vai estimulando também a produção de saliva. E essa saliva, ela também tem propriedades, né? Principalmente pela ação da alfa-amilase salivar, que é a enzima que já começa a quebrar
os carboidratos. Então, a ausência da salivação, a ausência de uma mastigação correta faz com que a gente comece também a digerir os carboidratos com mais dificuldade. Isso aí, ausência de saliva, mais cárie, né, quando você tem os dentes, mais cáries radiculares, tudo isso. E ela é, às vezes, comum pela interação de tanta medicação que o paciente toma, né? Uma das consequências é ter xerostomia, que é a falta de salivação também. Então, tudo está interligado, né? A gente recebe bastante paciente diabético, e então eles sempre, a dúvida é sempre essa, eu posso fazer os implantes? Tem que estar regulado, obviamente, fala com o médico, exames, tudo isso, né? Mas deve ser feito para que a gente consiga se alimentar da forma correta e consiga controlar essa diabetes. Com certeza. E outros fatores, assim, também, que eu recebo muito, são algumas pessoas com as queixas de mau hálito, né? Eu tenho um hálito muito forte, muito ruim, mas eu faço higiene correta. O que pode ser? Na maioria das vezes, é relacionado com alterações estomacais, né? Uma gastrite não tratada, uma gastrite não curada. Mas antes disso, Marina, é importante entender qual tipo de gastrite essa pessoa tem. Porque quando a pessoa às vezes sente um desconforto estomacal, a tendência dela é querer ir para a medicação. Sempre, né? Para a medicação. Só que essa medicação, ela bloqueia a acidez gástrica. E muitas vezes essa pessoa, ela já tem falta de acidez gástrica, por isso que potencializa o mal-estar. Claro. Então, a gente precisa entender qual é o tipo de gastrite que ela tem, corrigir, né, com alimentação, com a utilização de chás, dependendo da fitoterapia, para daí você consegue perceber, olha, de forma muito significativa, a alteração também no hálito dessa pessoa. Olha que interessante, né? A pessoa toma medicação para diminuir a acidez e às vezes a dor dela já é por falta de acidez. E a maioria das pessoas hoje em dia, elas sofrem com essa falta de acidez. Justamente por quê? Por comer muito rápido, por não mastigar direito, por ingerir muito líquido com as refeições, beber refrigerantes, consumo de alimentos processados. Então, faz com que o estômago não dê conta de secretar o ácido e as enzimas digestivas corretas para poder fazer toda a digestão. Então, acaba também dando essa evolução. Com certeza, com certeza. A gente nota, assim, a maior causa que eu escuto no consultório são problemas de digestão, sempre, né? Eu vim aqui para arrumar os meus dentes, para ter uma... Já sabem que o problema começa ali, né? Para ter uma digestão melhor. Mas é bem que nem você falou, a maioria vai atrás de medicação, né? Porque um tratamento, ele já é, como a gente tem falado, multidisciplinar, né? Tu vai ter que ver a causa, tu vai ter que tratar, tu vai ter que se reeducar, né? Fazer um tratamento dentário, tudo isso é mais difícil do que tomar um comprimidinho, né? Com certeza. Mas enquanto você não for na causa do problema, você não vai resolver, tá? Então, por isso que é mais fácil. Eu descobri que eu tenho diabetes, vou lá tomar medicação. É mais fácil tomar medicação do que querer corrigir a alimentação. Só que depois eu vou pagar a conta e vai ser bem cara. Com certeza. Né? Infelizmente. Aumenta sempre o remédio, né? Começa com um remedinho, depois vai para insulina, e depois, né? E assim vai todos os efeitos. De maneira negativa. Então, por isso que a gente sempre tem que ficar atento a todos esses fatores, desses fatores que são totalmente interligados. Eu te acompanho bastante, tu fala bastante também da carência de vitaminas, né, no organismo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso também. Bom, hoje em dia nós conseguimos, né, através dos exames, hoje em dia não tem mais como trabalhar sem exames laboratoriais, e a gente consegue observar que as pessoas estão com muita dificuldade absortiva de nutrientes. Né? Sempre tem carência de alguma coisa, Sempre tem carência de alguma coisa. Né? Então, é por quê? Porque a alimentação, sim, realmente não está mais pura. A alimentação que a gente tem é uma alimentação que ou é processada, ou recebeu uma carga de agrotóxico, ou o nosso próprio organismo não está absorvendo de maneira adequada. Então, a gente precisa estar corrigindo. E quando a gente tem carência nutricional, o nosso corpo sempre vai dar sinais, né? Então, às vezes, uma fome muito compulsiva, uma ansiedade pode ser representada também por carências nutricionais. Mas hoje a gente elenca alguns nutrientes que a gente leva sempre como base para solicitar os exames, já que não pode solicitar exames de tudo, né? Então, que nem, por exemplo, uma pessoa que tem carência de vitamina D, ela pode ter o seu sistema imune muito debilitado,
ela geralmente vai ter dificuldade de cicatrização, ela vai ter um metabolismo mais lento, pode ter sintomas depressivos, enfim, ela pode ter mais de 700 tipos de doenças. Olha só. Tá? Isso veio bem à tona com o Covid, né? Veio isso aí. É, No Covid, foi abordado com mais eficácia. isso. Vitamina D. Isso Uhum, aí, por uhum, conta da imunidade. uhum. E foi muito interessante, porque hoje a gente sabe que o nosso organismo ele precisa até de altas doses de vitamina D. Então, a gente não avalia padrão de referência. E foi na época do Covid, saiu uma publicação dizendo que os valores de referência da vitamina D, em torno de 27, seriam valores ideais para a proteção contra o Covid. Uhum. Só que um ano depois, né, após ali baixar a poeira um pouquinho da pandemia, foi feito um estudo italiano com óbitos de brasileiro. E foi visto que mais de 70% dos óbitos de brasileiros, essas pessoas tinham vitamina D de 27. Então, ou Olha só. seja, essa vitamina D de 27 não protege em relação ao sistema imune. Então, toda pessoa que for fazer uma cirurgia, que for fazer um procedimento, se tiver com carências nutricionais, ela tem a tendência de diminuir o processo de cicatrização, de aumentar o risco de uma infecção, tá? Por quê? Porque o corpo não está protegido, tá? Não está protegido. E é da mesma maneira, assim, que eu sempre oriento para os meus pacientes. Vai fazer qualquer procedimento, vai arrancar um dente, onde você vai precisar utilizar antibiótico, sempre fazer a prevenção antes, tá? De que maneira? A gente faz uma programação, né? Reavalia essa adequação vitamínica, mas também a gente entra com uma probiótico terapia. Então, o que é isso? Você sabe que vai utilizar um antibiótico, tá? E muitas vezes, né? Na Muitas maioria vezes. dos casos, perfeito. O ideal é quando você consegue programar, né? Digamos, eu fui no dentista hoje, semana que vem eu vou ter que arrancar esse Não é de emergência, Não é de emergência, mas vou programar essa cirurgia. Ótimo. Então, a gente já começa a fazer toda a programação intestinal. Por quê? Porque toda vez que você usa um antibiótico, você mata as bactérias ruins, né, causadoras do processo infeccioso, que podem vir a causar, mas você mata as bactérias boas também, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Depois do tratamento, né, com antibiótico, a tendência é que teu sistema imune decline e aconteça alguma outra coisa. E é um período de estresse também, E né? é um período de estresse. Então, quando tu vê, de um dente que tu arrancou, quando vê tu tá com uma infecção urinária, com uma sinusite, e assim vai indo, com qualquer outra ite no teu organismo. Então, por isso que o ideal, o que é? Consegue programar tua cirurgia, fazer essa adaptação antes, para justamente melhorar o processo de cicatrização e também a gente conseguir melhorar todo esse ecossistema intestinal. Mas quando a pessoa fez a cirurgia, não me programei, não sabia, a gente também tem como fazer a reparação. E é extremamente necessário, Marina, porque quando você usa um antibiótico do nada, assim, arrancou um dente e vai utilizar, você já vai bagunçar o intestino, tanto é que muitas pessoas já sentem na hora, né? Sim, já tem, não fez bem. Sim, ou constipação, esse relato. ou diarreia. Então, quer dizer o quê? Que realmente deu probleminha ali. Então, a gente precisa repor essas bactérias que são boas, que vão equilibrar todo o ecossistema. E aí, depois, você consegue manter até mesmo o período de cicatrização e melhora até mesmo desse dente aí, no caso. É, porque normalmente uma antibiótico terapia é 7 a 10 dias, né? Isso aí. É um tempo longo. E se não fizer essa união, utilizando a probiótico terapia junto, a imunidade depois ela reduz. Às vezes já vem com a imunidade baixa de antes, por uma dor, por uma fratura, uma infecção, né? E aí que entra naquele efeito cascata, que o paciente veio arrancar um dente e começa a desenvolver várias ites ao longo do processo. Perfeito, eu já tô pensando aqui que devia ter uma salinha lá e te convidar para ir lá fazer todo esse preparo, porque é um super cuidado com os pacientes, né? Isso aí. Até em se tratando de pacientes, por exemplo, que já têm um comprometimento imunológico, já têm, né, por alguma situação, é interessante até seguir alguns protocolos pré-cirúrgicos, tá? Onde a gente faz uma reposição de glutamina, ou pode utilizar ômega 3, dá uma desinflamada nesse organismo, para que
esse efeito seja bem melhor. E acredito que muitos pacientes tenham, porque os pacientes que a gente atende têm dificuldade da alimentação, né? A maioria vem quando a gente pede alguma medicação que tomam, normalmente são listas, né, de medicações, então já vem com todo o sistema, todo o organismo inflamado, já vem debilitado, né? Então é bem interessante isso. Já tô com umas ideias aqui, já tô pensando. Isso é ótimo. A gente sempre tenta tratar assim o paciente como um todo, né? Porque a gente vê a importância que é de um dente, a mudança que faz na vida de um paciente, tu devolver o sorriso, devolver a mastigação. Então a gente gosta de tratar o paciente como um todo, e é por isso o porquê desse projeto, né? Pra gente não falar só do dente, né? Mas falar de tudo que influencia na saúde geral dos nossos pacientes. Não, isso é ótimo, porque hoje em dia a gente precisa dessa integralidade, né? Tanto é que hoje as áreas da medicina integrativa, elas tendem a se sobrepor, porque não se pode mais tratar o paciente somente os sintomas, tem que ir na causa. Sabe que quando eu comecei a atuar, já faz uns anos, a gente, quando tinha qualquer comorbidade, assim, tu mandava uma cartinha pro médico, ou tu falava, e vinha a resposta ali que tu não podia intervir, né? Não pode fazer cirurgia, não pode, enfim. E isso mudou muito. Nos últimos aqui 8, 10 anos, a medicina também entendeu que é necessário tu ter dentes, tu repor os dentes que tu perdeu para te conseguir um resultado em toda a tua saúde, né? Então isso também foi um grande avanço, né? Hoje a gente consegue, é muito difícil um paciente que não possa fazer um tratamento odontológico. Muito difícil. E normalmente, quando você não pode, é transitório. É por um período, às vezes está passando por algum tratamento, né? Que tu vai poder fazer depois. Mas assim, uma contraindicação geral, pouquíssimos casos, não. Até porque hoje, assim, ó, o bom de tudo isso, Marina, é que os estudos estão aí cada Pra dia provar, mais né? para provar. Não é o achar, né? Não é o achar. Perfeito. E tanto é que, por exemplo, o próprio bruxismo. Hoje tem muitos estudos falando que as pessoas que têm bruxismo geralmente têm um intestino muito permeável, tá? Que interessante. E por que isso? Porque o nosso intestino, né, a gente tem esse ecossistema, a gente tem bactérias boas, bactérias ruins, né, fungos, enfim, tudo aquilo que faz parte do seu ecossistema. E o nosso intestino, nós temos uma conexão muito forte com o cérebro, tá? E essa conexão, ela ocorre desde a fase de desenvolvimento do bebê. O bebê, quando está sendo, né, quando ele está crescendo, né, na barriga da mãe, o cérebro e o intestino, eles são criados, eles se desenvolvem ao mesmo tempo. Sim, me lembrei das aulas lá de embriogênese. Sim, eles são criados ao mesmo tempo. E ambos são ligados através de um nervo, que é chamado nervo vago, tá? E é esse nervo que leva a informação do intestino para o cérebro. E da mesma forma do cérebro para o intestino, tá? Isso prova, quando tu tá estressado, tá ansioso, que o teu intestino paga o pato. Ou ele solta, ou ele prende, né? Aquela expressão, a pessoa está enfesada da vida, é por quê? Porque ela está cheia de fezes e por isso ela está braba. Olha aí. Não sabia dessa. O nosso intestino tem múltiplas funções. Então, eu sempre falo que ele não é apenas um armazenamento de fezes. Ele tem muito mais funções que as pessoas imaginam, tá? Inclusive, produção de neurotransmissores, saciedade, prazer é secretado no intestino e estimulado no cérebro, mas quem leva toda essa informação é esse nervo vago. E o que tem a ver o bruxismo? Que o bruxismo ele tem a ver com a pessoa que é muito ansiosa. Sim. Então, essa ansiedade vem da onde? Vem do intestino. Então, geralmente, essa pessoa está consumindo alimentos que ela tem uma carga alérgica muito acentuada, ela tem uma carga inflamatória muito, muito acentuada. E isso está fazendo com que esse intestino está produzindo marcadores inflamatórios que estão sendo carregados, transportados pelo nervo vago e estão atuando lá no cérebro, liberando essa ansiedade. E algumas pessoas têm umas que a gente chama de bifurcações do próprio nervo vago, que é o que relaciona com o maxilar, e é por isso que vai desenvolver o bruxismo. Então, eu recebo muitos pacientes com bruxismo, ou que, na verdade, que eles vêm por uma causa, e tu descobre que... E aí eu descubro que tem o bruxismo, e a gente trata ali, e a gente consegue resolver todos os problemas. Então, às vezes, a pessoa vem para mim com um problema de gastrite, ou de estufamento, e aí eu começo a fundo fazer a investigação, vejo que ela tem um intestino extremamente inadequado,
E ela, sim, tem dores nos maxilares, porque ela fica, né? Tem o bruxismo ali enquanto dorme. E acaba também evoluindo para uma ansiedade durante o dia. Porque uma pessoa que tem bruxismo, Tem até apertamento. ela aperta, ela não dorme muito bem. Então, ela acorda com dores. Então, o bruxismo, ele faz também com que a pessoa, ela gire, eu digo, a roda gigante da ansiedade. Então, iniciou o bruxismo pela ansiedade, mas devido a uma noite de sono mal dormida, vai evoluir para ter mais ansiedade no dia seguinte. E veja só, né? O bruxismo, ele tem o tratamento dele, o controle dele é multidisciplinar, né? Ele sempre foi relacionado a dentista, psicólogo, psiquiatra, né? Algumas coisas. E olha aqui, nutricionista também. Viu? Todos os pacientes que eu tenho com bruxismo, todos têm o intestino ruim, tá? Todos. Sim, diferente da nossa alimentação, hoje eu acho que é difícil tu ter um intestino bom, né? Hoje Do em que a dia, gente conversa, é difícil, hoje em viu? dia, infelizmente, é. É muito difícil em função de toda a estrutura alimentar que nós temos, né? E desde muito jovem, né? As crianças. Tu trabalha também com crianças, né? Trabalho. Desde criança tu começa muito cedo, né? Com introdução alimentar errada, com tudo isso, né? Eu tenho uma filha pequena, eu sei como é que é difícil, né? Eu brinco assim que a gente tem algumas guerras que a gente tem que lutar, né? E a alimentação é aquela desde o primeiro dia de vida, né? Desde o primeiro dia. Porque é muita oferta, né? Em propagandas, em tudo, né? Muita oferta de coisas que a gente sabe que não é saudável. Isso aí. Começa muito cedo, né? Porque hoje a era, a gente fala que é a geração dopamina, que é a geração do prazer. Imediato, né? Prazer imediato. Ali. Então, as pessoas querem comer aquilo que dá prazer imediato. Então, os alimentos que são industrializados, em função de todos os aditivos químicos, eles proporcionam prazer imediato, porque eles inflamam muito rapidamente. E toda comida inflamatória, ela forma opioides no nosso cérebro, ou seja, ela vicia. Tá? Tanto é que o açúcar, quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer comer. E é incrível assim, ó. Por exemplo, as pessoas que são alérgicas à proteína do leite de vaca e que têm hipersensibilidade ao glúten, têm muita dificuldade de tirar esses alimentos, né, da dieta. Por quê? Porque viciou. E por que viciou? Porque esses alimentos têm uma carga inflamatória para essa pessoa e por isso ele estimula a formação de opioides no cérebro. O que é um opioide? É como se fosse um neurotransmissor meio que estragado. Então, na hora te dá aquela saciedade. Porém, depois tu vai querer mais. Tu vai querer mais. E por isso depois tu vai ter as consequências. É o docinho depois do meio-dia, né? É o docinho. Tu vai comer uma semana docinho depois do meio-dia, tu tá viciado no docinho. Tu tá viciado. Por quê? Impressionante. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma, né, com essa produção de dopamina. Por isso que quem começa a usar droga vicia com facilidade. Quem fica dependente do álcool também, porque o cérebro, ele se estimulou a produzir dopamina de forma muito rápida, tá? Então, ele se acostumou. Ele se acostumou. Então, quando você tira, você tem abstinência. Da mesma maneira, quando eu detecto em alguns pacientes que eles são alérgicos a determinados alimentos, eles sentem dificuldade de tirar esses alimentos, porque esses alimentos geram uma carga inflamatória muito forte no organismo e, por isso, dão esse prazer imediato, tá? O doce é a resposta disso. Quanto mais doce você come, mais doce você come. Como é que você come pão a vida inteira e tu não enjoa de comer pão? Como é que tu come chocolate a vida inteira e tu não enjoa de comer chocolate? Tu enjoa de comer... De comer ovo, né? De comer alface, de comer brócolis. Isso. Você enjoa. Claro. Mas aquilo que você precisaria tirar, você não enjoa. Você não enjoa. Tá? Por que tem pessoas que são viciadas em refrigerante? Tá? Principalmente a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola, ela tem o açúcar que vicia, né? Ela tem pelo menos 2 tipos de corantes que são altamente também viciantes, que é o corante caramelo e o corante amarelo tartrazina. Ele tem esse potencial também inflamatório. Então, por isso que a Coca-Cola, de todos os refrigerantes, é o que mais vicia. Sim, é o que mais vicia, tá certo. E é o terrível, porque ele corrói os dentes, né, tira a esmaltação. É o que mais tem efeito. É o que mais tem efeito. Então, eu falo assim, ó, eu adoro a Coca-Cola para outras finalidades, né? Então, a Coca-Cola, a gente sabe o quanto ela tem o potencial para tirar manchas, né? Nos Estados Unidos, eles carregavam até pouco tempo Coca-Cola nas ambulâncias, porque é a única coisa capaz de tirar o sangue do asfalto.
tá? Olha só. Os pacientes que eu tive, agora até então eu não faço mais atendimento domiciliar, porque eu não consigo mais tempo. Mas por muitos anos eu fazia atendimento domiciliar em pacientes com sonda. Tá. E a sonda, ela entope com frequência. 10 ml de Coca-Cola desentope essa sonda. Não por acaso, né? Não por acaso. Então, por isso, sim, que a Coca-Cola ela tem infinitas propriedades. Menos para tomar. Teve um paciente, me lembrei agora, que ele me falou, eu falei, mostrei pra ele o que a Coca-Cola fez nos dentes dele, enfim. Aí ele voltou um tempo depois, eu falei, aí, como é que está? Ele, desenvolvi uma técnica. E eu digo, então tu parou de tomar Coca-Cola? Não, tô tomando com canudinho. Meu Pra não passar nos dentes. Eu digo, não. Só que não é só no passar nos dentes. Claro. É tudo aquilo que tem uma necessidade de cálcio, que nem, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem o ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico, ele altera os níveis de fósforo da corrente sanguínea. Então, por exemplo, na fibra muscular, quem se exercita e toma muita Coca-Cola, tem maior risco de ter cãibra. Mas uma coisa não combina com outra, né? Se exercitar muito e tomar Coca-Cola, né? Mas, né? E assim como, por exemplo, a Coca-Cola, ela oxida toda a reserva de cálcio do organismo. Por isso que ela acaba corrompendo com a estrutura da fibra muscular. Porque a nossa fibra muscular, entre ela, tem o cálcio, que faz toda essa translação. Então, na falta do cálcio, essa fibra fica compacta, e daí você não hipertrofia, você tem cãibra, você tem dores, né? E, ao mesmo tempo, ela corrói o cálcio que está em toda a tua estrutura fisiológica, seja do osso ou do dente. Então, ele pode colocar por sonda, mas vai corroer os dentes dele da mesma forma. Com certeza. Né? Com certeza. Não, os pacientes, eles dão um jeitinho para burlar. Me diz uma coisa, a gente falou da vitamina D, da absorção de vitaminas, e eu acho que outro indicador também, até porque eu já fui tua paciente, né? Eu sei que eu tenho que voltar, não me olha com essa cara, mas tu me falou bastante também da vitamina B12. Isso. Né? Que era muito importante, que era um desses indicadores, né? Isso. Então, também relacionado também com o consumo de carnes, né? Sim. A vitamina B12, ela está presente nas carnes, tá? Não tem outros alimentos que contenham vitamina B12. Antigamente, nós observávamos carência de B12, principalmente em pessoas vegetarianas. Sim. Né? Que não consomem carne. Hoje, a gente observa muita carência de B12, principalmente entre os carnívoros. E por que isso? Justamente por conta dessa situação que eu falei, do estômago ruim. Porque a B12, ela é absorvida no estômago. Então, quando o estômago está ruim, tá? Ela não é absorvida. E essa carência de B12, ela pode evoluir para uma anemia, ela pode evoluir também para uma dificuldade de cicatrização. Muita, né? Muita cicatrização. Ela pode evoluir para lesões osteoarticulares. Ela pode evoluir para o Alzheimer e problemas cardíacos, tá? Por quê? Porque a carência de B12, ela aumenta um marcador chamado homocisteína. Essa homocisteína, ela é um marcador cérebro-cardiovascular. Então, ou seja, se ela está muito alta, ela aumenta o risco de problema cardiovascular, assim como problemas cerebrais. Por isso que carência de B12, ele aumenta o risco de uma pessoa ter Alzheimer de forma mais prematura. Tá? Interessante. E aonde que está a raiz de tudo isso? Também na mastigação, tá? Se a pessoa mastiga errado, o estômago não dá conta de secretar, não absorve, e assim vai indo. Então, por isso que a gente sempre tem que avaliar a raiz do problema. Eu recebo muitos pacientes lá que falam que não comem mais carne, e não é por nenhuma filosofia de vegetariano, é porque não consegue, me fazia mal comer, Isso então aí. eu não como mais, né? Então, se for uma opção de vida não comer carne, tem que suplementar muito bem, tem que, né, ver isso com o nutricionista, tudo, mas muitas pessoas é porque não conseguem comer, né? Sim. Então, e a maioria, muitas pessoas hoje em dia, né? E por que não consegue? Porque a carne, ela é uma proteína muito grande. Ela é uma proteína muito grande. E ela precisa de uma boa acidez para ser quebrada e chegar lá no intestino pequenininha. Só que quando você não tem um estômago muito bom, ela fica ali incomodando, fica sobrecarregando e ela chega lá no intestino grande. Então, é essa proteína grande que começa também a formar marcadores inflamatórios lá no intestino e que vai evoluir para outros mecanismos inflamatórios no teu corpo
que vai gerar qualquer ite, tá? Sinusite, otite, amigdalite, a própria dor de cabeça, cefaleia, tireoidite, cistite, enfim. Tudo interligado, né? Tudo interligado. A maioria dos pacientes, quando falam que gostava de comer alguma coisa e não gosta mais, é por causa da digestão, né? Como é que eu como é que eu gosto de comer algo que não me faz bem? Isso aí. Né? Tu para de gostar, né? Isso. Os pacientes dizem, eu gostava muito de comer salada, radite, alface. Agora não como mais, não gosto mais. Não é que tu não consegue mais comer, né? Isso aí. O cérebro, ele entende que teu corpo não está recebendo muito bem. Isso aí. E cada vez mais cedo, né? Como a gente vinha comentando das crianças, como por essa dieta ser tão industrializada, as pessoas não começam nem a ter o hábito, né? De comer. Já começam com uma alimentação errada, então não dão nem oportunidade de gostar de alimentos saudáveis. Isso aí. E hoje nós temos uma gama de crianças que já estão nascendo com alergia, principalmente à proteína do leite de vaca. Isso é muito comum, né? Sim, e cada vez mais frequente e cada vez vai piorar. Tá? E por que tudo isso? Por que as pessoas falam que o leite é inflamatório? Porque nós precisamos entender o seguinte, que o leite, tá? O leite de vaca, ele tem pelo menos, tá? 1 litro de leite de vaca, ele tem em média 80% de caseína. Tá? Que é a proteína do leite de vaca, tá? E essa proteína do leite de vaca, ela tem um peso molecular muito grande para o organismo humano. Então, você imagina que a vaca, ela produz leite para o bezerro. Quantos quilos que um bezerro tem? Né? Quantos quilos, né, que nasce? E quantos quilos que nasce um bebê? Tá? Então, se a gente for fazer essa comparação. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Tá? Então, assim, a caseína, né, essa parte proteica do leite de vaca, ela tem um peso molecular muito grande, pensando no peso que um bezerro vai ter, tá? Então, é um leite que não se adequa para o organismo humano. E eu falo isso com dor, eu falo isso com muita dor. Eu não sou contra o leite, eu falo isso com muita dor, porque eu sempre gostei muito de beber leite, de tomar leite. Mas eu pude entender, depois de muitos anos, que o meu apreço, a minha paixão pelo leite era justamente por conta do marcador inflamatório que causava no meu corpo. Então, beber leite para mim era assim, nossa, um alimento para o meu espírito. E depois que eu descobri, que eu entendi que a caseína me prejudicava, eu resolvi minha enxaqueca, eu resolvi minha sinusite, tá? As amigdalites que eu tinha, justamente por retirar ele da minha alimentação. Então, tu imagina assim, ó. Que deu qualidade de vida, né? Então vale a pena, né? Vale a pena. É isso aí. Então, por exemplo, a caseína do leite materno, ela tem ela tem um peso molecular de 18% para 1 litro de leite. Então, ela é digerida com muita facilidade. E quando você introduz para o bebê um alimento que ele não tem capacidade digestiva, é como se ele começasse a estragar a produção de várias outras enzimas. E é por isso que essa criança vai se tornando alérgica. Tá? Aí tem que ir para aquelas fórmulas especiais, quando não é possível aleitamento materno. Isso aí, tá? E tudo isso, Marina, hoje a gente observa que vem também de uma gestação inadequada. Por isso que hoje a gente recomenda mulheres e homens que querem engravidar, querem ter um bebê, fazer essa programação. Por quê? Porque o organismo da mulher também não está tão receptivo para gerar, tá? Eu vi um trabalho teu sobre isso, achei bem interessante. Por isso que hoje a gente vê tantas mulheres fertilizando e não conseguem. Por quê? Porque é como uma horta, não tem como tu colocar uma semente num solo sujo. Às vezes você tem que rastelar esse solo, você tem que hidratar, você tem que adubar, você tem que virar de novo, até essa semente estar apta para se desenvolver. E o organismo humano, hoje em dia, está assim. Porque as pessoas estão engravidando muito inflamadas. Isso também justifica vários fatores que a gente observa hoje, né? Com o nascimento de crianças prematuras, de crianças com problemas, com problema neurológico, enfim. Tá? Então, isso acaba justificando muitas coisas. Então, por isso que a saúde e a qualidade da vida das pessoas, sim, começa pela boca. É frase clichê, mas ela é a verdade. É verdade. Só que aquele ditado que a gente sempre ouviu, a gente é o que a gente come, ele está incompleto, tá? Ele está incompleto. Concordo contigo. Porque a gente é o que a gente come, o que a gente absorve e o que a gente consegue excretar, tá? Você pode
ingerir muitos vegetais, mas se o teu organismo não está receptivo para absorver os nutrientes desses vegetais e excretar aquilo que não deve ser aproveitado pelo organismo, não vai ter eficácia. Então, por isso que o nosso organismo ele vai além do que a gente come. A gente tem que estar com possibilidade absortiva e excretória também. Por isso, a importância de um aparelho digestivo adequado. Por isso, os dentes adequados, um estômago bom e o intestino também bom. Hoje em dia, eu já falo assim, ó, o intestino mais ou menos já tá no lucro. A gente já tá no lucro, tá? Então, é mais ou menos assim. Eu também, eu fico muito feliz, assim, na clínica, quando eu recebo pacientes que ali passou dos 40 anos, que diz que tá envelhecendo, né, hoje em dia com alguma ressalva desses 40, né, que acaba que tem todos os dentes, que estão mordendo, às vezes, assim, ó, não é aquele sorriso. E eu, também falando em estética, eu não acho que todo sorriso tem que ser igual, que tem que ser aquele todo alinhadinho, branquinho, não acho isso. Eu acho que cada um tem a sua personalidade no sorriso, mas quando tu tem uns dentes que encaixam, que mordem, que é natural, eu fico tão feliz de ganho o dia, né? Porque tu vê que aquela pessoa com certeza a saúde dela vai estar melhor do que aquele que vem sem condições nenhuma de alimentação, né? Isso é muito claro. É tanto na anamnese, quando a gente vai ver que problemas de saúde ele tem, a maioria que tem todos os dentes não tem muitos problemas graves de saúde. Então, e a gente quer tanto que as pessoas entendam isso, né? Para dar valor pro sorriso, para dar valor para uma nutrição, né? Porque uma vez a gente nota assim que os pacientes iam muito em médico para tratamentos curativos, né? Se tu for pensar bem, é muito mais interessante tu começar fazendo um bom exame numa nutricionista para te ver tudo isso do que tu já partir para o tratamento curativo, né? Com certeza. Com certeza. Olha a importância importância trabalhar com a prevenção e adequação. Isso aí, né? Até porque às vezes as pessoas pensam assim, mas é mais um profissional, vou gastar mais. Sim. Mas pensando nisso, quando vê, você gasta o dobro. Mas com certeza. Quando vê, você gasta o dobro. Então, a maioria das pessoas que às vezes vêm, elas vêm sempre com essa ideia, né? Então, mas é que eu já fui em tantos médicos e não resolveu e tal. Porque você não foi na causa. Você não foi na causa, é só no curativo, né? E aí é aquele monte de remédio, tudo aquilo, Isso aí. Isso aí. Então, Juricy, eu quero te agradecer. Gostei muito da nossa conversa. Eu que agradeço. Conheci há um tempo, né? Já admiro muito o teu trabalho, te sigo nas redes. A Juricy é super ativa nas redes. Quero que tu fale o teu perfil para o pessoal também seguir, né? É um conteúdo bem legal. Todo dia ela posta umas perguntas, as caixinhas são o máximo, né? Sim. Tem cada pergunta muito interessante que a gente consegue… com certeza a tua dúvida vai estar lá também. Então, a Juricy deixa aqui as redes sociais dela também, o teu contato, para que o pessoal te procure. A gente também indica sempre a Juricy para que consiga fazer um tratamento bem completo. Ótimo. Meu Instagram é @juricynutricionista. Com certeza ali a pessoa ela vai… eu sempre falo que meu Instagram ele é de utilidade pública. Com certeza. Ele é para as pessoas, para poder ajudar também com informação, né, com conteúdo. E também para a gente poder, para que as pessoas nos conheçam, saber como é que é a maneira que a gente trabalha, né? Então é muito válido e muito produtivo isso. Então as redes sociais a gente tem que usar para o bem, né? E também eu sempre falo assim, ó, que tudo aquilo, né, que a gente coloca ali nas redes não é coisa da minha cabeça, né? Eu não tenho esse potencial. É tudo focado em ciência, em estudo, né? Então, por isso que a gente precisa hoje começar a filtrar locais onde a gente vai buscar o conteúdo, onde a gente vai buscar as respostas, porque às vezes, as respostas que a gente tem num local não é a resposta que a gente gostaria, porque é focado em outros fatores por trás. Ou porque a pessoa está vendendo um produto, ou porque a pessoa está, né, ganhando por trás. Isso aí. Então, eu como profissional liberal, como profissional nutricionista, a gente precisa obedecer algumas regras do nosso código de ética, viu? A gente não pode falar de marcas, falar de produtos específicos, né? Porque isso corrompe com o nosso código de ética. Então, por isso que eu cuido muito isso, para colocar ali somente informação de qualidade e informação também que vai contribuir para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Sim, eu gosto muito também que tu fala da autoestima, fala da mulher, gosto muito do teu conteúdo. Ai, que bom. Por isso que tu foi escolhida para abrir o nosso podcast, Fico né? muito feliz. Obrigada. Sigam que vale a pena mesmo, muito legal. Então, agradecer a todos, né? Esse foi o nosso primeiro podcast de muitos que virão.
em torno de um mês e pouquinho, a gente vai estar gravando outros também. E sigam a gente no canal aqui da Leblu, que já é ativo. E a gente conta sempre com a participação de vocês. Muito obrigada.